E a carta aos Romanos, no trecho que estamos lendo, já lemos um pouco domingo passado também, aborda essa questão central, o papel redentor de Jesus, não apenas para um povo, mas para toda a humanidade, para a humanidade inteira. Assim, o autor São Paulo, da carta aos Romanos, compara Jesus e Adão. Com Adão, no pecado de Adão e Eva, surgiu uma humanidade pecadora, uma humanidade marcada pela desobediência a Deus. Com Jesus, novo Adão, surge uma nova descendência, a descendência daqueles que acolhem a redenção realizada por Jesus e por isso são justificados diante de Deus, graças à obra redentora de Jesus. Se o pecado reinou no mundo até Jesus, depois de Jesus e a partir de Jesus, a graça de Deus que Jesus para nós mereceu na cruz, mediante a sua vinda ao mundo, o mistério da encarnação, Jesus para nós mereceu a graça da salvação, da reconciliação com Deus, do perdão dos pecados e da misericórdia. E por isso mesmo, nós todos podemos participar desta obra redentora mediante a nossa fé, nossa adesão a Jesus Cristo. E sem Jesus não há salvação. Ele é o Salvador de toda a humanidade, que de um modo ou de outro, também os que não são cristãos são salvos. Se são salvos, é sempre pela paixão, morte e ressurreição de Jesus. Esse é um tema importante para a nossa vida cristã e diz, porque nós somos cristãos, porque nós temos Jesus Cristo no centro da nossa fé, porque também a celebração da Eucaristia, que é sempre de novo a memória, o memorial, a recordação e a presença no rito, no sacramento da última ceia e da paixão de Jesus, porque são tão importantes e tão centrais na nossa vida. Nos colocam em contato direto, justamente com a obra redentora de Jesus Cristo Salvador. O segundo tema está presente na primeira leitura, profeta Jeremias, que foi muito perseguido, sofreu muito na sua missão profética e tinha até medo de ser profeta, não queria ser profeta, mas Deus o chamou e lhe disse: você vai, eu vou pôr as minhas palavras na tua boca e portanto vai, eu estarei contigo. Jeremias, neste caso que lemos, dá um testemunho de como foi difícil, de como quiseram derrubá-lo, atacá-lo, matá-lo, calar a sua voz de profeta, mas contou sempre com a ajuda de Deus. Contou sempre com a ajuda de Deus e por isso no final do trecho ele convida: cantai ao Senhor, comigo, cantai, louvai o Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Esse tema continua no Salmo que nós cantamos: atendei-me, ó Senhor, por vosso imenso amor. Deus não deixa de atender a súplica daqueles que recorrem a Ele, daqueles que procuram ser fiéis a Ele. E ser fiéis a Deus muitas vezes nos faz passar por sofrimentos, nos faz passar por provações, e não é diferente hoje do que no passado. Portanto, a primeira leitura e o Salmo nos convidam a manter-nos
firmes, fiéis a Deus, mesmo nas dificuldades que nos vêm por causa da fé, da nossa coerência com o fato de sermos discípulos de Jesus Cristo e procurarmos viver a vida segundo o Evangelho. E isso hoje também é difícil. Também é difícil. No mundo atual, ser cristão não é fácil. Como não foi fácil em nenhum momento da história. O próprio Jesus preveniu os seus discípulos: se vocês quiserem vir atrás de mim, tomem também a sua cruz, porque cruzes virão. Mas coragem, eu estarei com vocês. O terceiro tema nos vem do Evangelho. Evangelho hoje proclamado, trecho do Evangelho de São Mateus, capítulo 10, onde Jesus convida a não ter medo. Vocês perceberam que nesse breve trecho, 3 vezes Jesus diz: não tenhais medo. Não tenhais medo. Isso está em coerência com a primeira leitura do profeta Jeremias. Não tenha medo, Jeremias. E Jesus diz: não tenham medo, discípulos. Não tenham medo, meus amigos. E Jesus convida a não ter medo por vários motivos. Primeiro, não ter medo dos homens, não ter medo da perseguição, da contradição, por dizer a verdade, por testemunhar a verdade. Não é fácil. Dizer a verdade custa. E também a verdade da fé custa. Por isso Jesus diz: não tenhais medo, nada há de escondido que não seja conhecido. Dizer a verdade, testemunhar a verdade, evitar de viver a falsidade. Num mundo de fake news, de narrativas que se espalham tão facilmente. O Papa Leão, na encíclica, observa: às vezes é difícil de perceber o que é verdade por aí. Sim, também neste mundo das relações humanas, relações sociais, buscar a verdade. Não ter pressa de passar para frente o que pode muitas vezes ser uma criação fantasiosa, um fake news, uma narrativa. Nesse caso, devemos ter sempre o cuidado de estar do lado da verdade, ser criteriosos e não colaborar, não ser corresponsáveis por espalhar falsidades que prejudicam pessoas, que põem em dúvida pessoas, fazem sofrer pessoas. É uma forma de perseguição muitas vezes. Não tenhais medo da verdade. Pois Jesus diz de novo: não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas depois não podem fazer mais nada, porque não podem matar a alma. E aqui Jesus se refere ao martírio. E quando São Mateus escreve isso, já havia mártires no início do cristianismo. Não tenhais medo daqueles que matam, cometem violência por causa da vossa fé, por seres discípulos de Jesus, por seres testemunhas da verdade. Terceiro, não tenhais medo. Jesus o diz em relação às preocupações exageradas da vida. E diz Jesus: olha os passarinhos, olha os lírios do campo. Os passarinhos não semeiam, não ceifam, não fazem provisões no celeiro, e no entanto o Pai do Céu cuida deles, dos pardais. Acho que já no tempo de Jesus havia muitos pardais por lá também. Vós valeis muito mais do que os pardais, disse Jesus. Vosso Pai do Céu sabe do que precisais. E aqui Jesus então repete: não tenhais medo da vida, das preocupações exageradas da vida, que muitas vezes expressam a nossa falta de fé em Deus.
e por isso mesmo nos espantam diante das dificuldades da vida. Olhar a vida também com confiança em Deus. É claro, temos sim que arregaçar as mangas, trabalhar, ganhar o pão com o suor do rosto, não cai do céu, porém, ter a certeza de que se agirmos honestamente, não precisamos ter preocupações exageradas, que muitas vezes não vêm das necessidades, mas vêm da ganância. As preocupações exageradas vêm daquilo que Jesus fala um pouco antes no Sermão da Montanha. Não amontoeis tesouros para vós na terra, onde o ladrão rouba, a ferrugem consome, ninguém leva nada daqui. Jesus diz, amontoai tesouros no céu, e logo em seguida diz, mediante a caridade, mediante a partilha. Por isso, muitas vezes, as preocupações exageradas da vida não vêm da necessidade, mas vêm da vontade de acumular. E este medo muitas vezes hoje nos pervade, porque de certo que também a lógica que reina é esta, do acúmulo. Do acúmulo. E aí, é claro, nem todos conseguem acumular. E alguns acumulam muito e outros ficam com pouco. Por isso Jesus no final aconselha, acima de tudo busquem o reino de Deus e a sua justiça. Se todos vivêssemos segundo a justiça do reino de Deus, haveria para todos, sem a necessidade de preocupações exageradas. Queridos irmãos e irmãs, levemos isso para a nossa vida, esse evangelho muito importante, muito prático para a nossa vida. E por fim, o pensamento que é o tema da oração desta semana, quando no começo da missa nós pedimos, Senhor, dá-nos a graça de sempre vos amar e temer o vosso santo nome. Temer, fala temor de Deus, que não é medo de Deus, mas é o reconhecimento de Deus, é o santo respeito de Deus. Temor de Deus, por isso mesmo, é a base da religião. Quem não tem temor de Deus, não tem respeito de Deus, não reconhece a Deus, não tem religião. O santo temor de Deus é um dom de Deus, o dom do Espírito Santo que nos faz reconhecer Deus e o nosso lugar diante de Deus, que nos faz reconhecer Ele é Deus. Nós não somos deuses. Ele é a verdade. Eu preciso buscar a verdade. Ele é todo o bem. O bem da minha vida está na direção dele, não contra, ao contrário de Deus. Pois bem, Senhor, ajuda-nos. Aqui na vida, não percamos o santo temor de Deus. Se perdermos o santo temor de Deus, a nossa vida perde o rumo. Perde o rumo. E aí nós inventamos ídolos, porque ninguém vive sem Deus. Nós inventamos ídolos que são deuses criados por nós. E às vezes nós somos este ídolo. Nós somos este ídolo. Outras vezes são outras tantas coisas que se tornam o centro da nossa vida e não mais o Deus vivo e verdadeiro, que finalmente é o sumo bem, o supremo bem da nossa vida. Que Deus nos ajude, o seu Santo Espírito nos ajude a nunca perder o rumo, a manter o santo temor de Deus e o amor a Deus, como filhos amam o Pai, assim como Jesus nos ensinou. Amém. Professemos a nossa fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos,
foi crucificado, morto e sepultado. Crucificado, morto e sepultado, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, o Senhor